A paz de Deus, irmão Leandro. Tudo bem, irmão Leandro? Respondendo a pergunta do irmão, que o irmão fez uma pergunta, né? O irmão perguntou o nome Cefas, né? No meu entendimento, segundo as Escrituras Sagradas, quem foi este homem, né? Muitos diz ser o apóstolo Pedro, mas eu não tenho certeza se realmente é o mesmo. No livro de João, capítulo 1, verso 42, Jesus fala que Pedro é Cefas, né? Porém, o apóstolo Paulo fala em várias escrituras também designando uma pessoa também como Cefas, né? E será a mesma pessoa? É isso a sua pergunta, né? Então, irmão Leandro, é a mesma pessoa, tá? Então, às vezes Pedro é chamado de Pedro, tá? Por quê? Que quando se chama de Pedro alguma escritura, é porque foi escritura escrita e traduzida em aramaico, né? Que Pedro em aramaico, né, significa pedra. Pedro significa pedra, tá? E quando a escritura foi traduzida a palavra Cefas, então essa palavra em grego se fala Cefas, que também significa pedra, entendeu, irmão Leandro? Então, às vezes, quando Paulo fala Cefas, é a mesma pessoa, tá? Só muda, tá bom? Só muda mesmo o dialeto aí, né? Tá? É porque quando se fala Cefas é porque foi em grego a palavra, mas que significa pedra. Significa pedra, tá? E quando Paulo ou alguém chama Pedro de Pedro, é porque está usando, né, na tradução aramaica, se fala Pedro, que também significa pedra. Resumindo, então Pedro, às vezes, o nome dele mesmo é Simão, né? Simão, filho de João. Tem uma tradução que fala Simão, filho de Jonas, né? É que depende da língua também, né? João Jonas, tá? Mas o nome dele, o nome é Simão. Aí Jesus colocou um apelido nele, vamos dizer assim. Foi um apelido que Jesus colocou por causa da sua natureza forte, né? Ele tinha um temperamento forte, tá? Então aí Jesus colocou esse apelido nele, tá? Chamando ele de Simão Pedro, ou Simão Pedro, querendo dizer, você é uma pessoa dura, natureza forte, mas eu vou te mudar, eu vou te mudar. Entendeu, Leandro? É nesse sentido, tá bom? Então, para não ficar só nas minhas palavras aí, para que o irmão possa entender certinho, então nós vamos aí falar com base aí nas escrituras, né? Então, irmão, vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 3, verso 16 e 17, tá? Então diz aqui, ó: Eis os 12 que Jesus designou, né? Que deu uma missão para eles. Então vai falar o nome: Simão, tá vendo? Era o nome dele. Simão, a quem Jesus acrescentou, tá vendo? É um apelido. Acrescentou o nome de Pedro, tá? Tá vendo? Aqui é no aramaico, que acrescentou o nome de Pedro, tá? Que é o mesmo Cefas que nós lemos lá no livro de João, tá? Então João lá escreveu a escritura e colocou Cefas, porque foi no grego, tá? Enquanto Marcos escreveu e que Jesus acrescentou o nome de Pedro, que é o que é que você entendeu? Que na língua, fosse na língua grega, se falava Cefas,
mas como era no aramaico, então ele escreveu Pedro, que é a mesma coisa, que significa pedra, significa pedra. Por quê? Por causa da natureza de Pedro, natureza forte, forte, temperamento forte, né? Então nós vamos ver aqui sobre o temperamento de Pedro, para o irmão saber que Jesus apelidou Pedro desse nome por causa, tá? Ele não era convertido ainda, tá? Ele era meio, como diz o ditado, ele tinha o pavio curto, né? A gente fala hoje, né? Pavio curto, tá? Pessoa muito natureza forte, né? Então, nós vamos ver aqui no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 18, verso 10 e 11, tá? Vamos ver sobre a natureza de Simão. Então Simão Pedro, tá vendo? Ele já tinha, o nome era Simão, já tinha mudado, chamava ele de Pedro. Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, tá vendo? Que é o mesmo que fosse Cefas, ou disse a Cefas, tá? Aqui fosse no grego seria. E Jesus disse a Cefas, né? Jesus chamou ele pelo apelido. Ou Jesus disse a Pedro, tá? Que é a palavra em aramaico. Então, Jesus chamou pelo apelido, né? Mas Jesus disse a Pedro, ou a Cefas, mete a espada na bainha, guarda, né, a sua espada na bainha, não beberei porventura, por acaso, eu não vou beber o cálice que o meu pai me preparou de beber, quer dizer, que o meu pai me deu. João 18, verso 10 e 11. Tá, aí Jesus fez o milagre, pegou a orelha do soldado, colocou, fez o milagre, colou a orelha dele, e ainda falou para Pedro: quem com ferro fere, com ferro é ferido. Entendeu? Então Pedro tinha natureza forte, por isso é que Jesus mudou, tá? Tu não chamará mais Simão Barjona, mas Simão Pedro. Tu será chamado Cefas, ou Pedro, por causa da tua dureza, tua natureza forte. Que Jesus ia trabalhar, lembra que ele chorou amargamente, ele negou o Senhor, chorou amargamente. Jesus foi sempre trabalhando na vida de Pedro para mudar, tá certo? Vamos ler aqui também no livro de Lucas 22, 31, 32, né? Aí Jesus falou duas vezes: Simão, Simão. Ó, pra você ver, duas vezes: Simão, Simão, eis que Satanás, né, vos me pediu para vos peneirar como trigo. E outra tradução fala para cirandar com vós, né? Eu, porém, já roguei por ti, né, ao meu Pai, para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, eu já roguei, que se eu não rogasse pelo meu Pai a seu favor, você não ia se perder, tá vendo? Tá vendo? Por que Satanás pediu ele, irmão Leandro, para se andar? Por causa exatamente dessa natureza que ele tinha. Porque na ira do homem, a palavra de diz assim, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Você pode ver, todo crente que é nervosão, ele é bravo, a ruína dele mais cedo ou mais tarde vem, porque quando a gente é nervoso, você acaba fazendo coisa errada, né? É impulsivo, você faz uma tempestade em um copo d'água, você entendeu? E o inimigo entra, dá brecha para o inimigo entrar, né? Você entendeu? Então a palavra branda, sempre branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então tem pessoas que querem bater de frente onde que dá problema e o inimigo entra e às vezes a pessoa tem uma queda muito grande. O inimigo entra, ele procura entrar. Então as pessoas que normalmente é nervoso, você pode ver, ele está na igreja, é um servo de Deus, eles têm um cargo, eles têm uma ocupação na obra de Deus, mas se ele for nervoso, ele precisa tomar cuidado, no trânsito, em tudo, vai, uma hora o inimigo cruza no caminho dele, ele é nervoso, o inimigo dá uma rasteira nele.
Então Pedro estava nessa situação, mas como Pedro achou graça aos olhos do Senhor Jesus, ele falou: olha, Satanás vos pediu para se ir andar, mas eu roguei por ti ao Pai, para que a tua fé não venha desfalecer. Aí, mas só que aí Jesus fez uma recomendação. Agora, porém, quando você se converter, tá? Você confirma teus irmãos. Fala, ó, agora eu sou crente de verdade, tá? Agora eu me converti mesmo. Fala para teus irmãos, viu? E por enquanto você não está convertido ainda não. Entendeu, irmão Leandro? Essa é a explicação, tá? Mas é a mesma pessoa, tá certo? Tá? É que às vezes Paulo fala Cefas em algum lugar por causa da tradução, né? Mas Pedro e Cefas quer dizer a mesma coisa, só muda o dialeto, tá? Que um é no aramaico e outro é no grego, tá? E o significado do nome, que Jesus mudou esse apelido, é só para indicar, para mostrar que Pedro tinha esse gênio forte, mas que ele ia converter a Pedro, né? Como de fato Pedro foi convertido, né? Deus mudou a sua natureza, certo, irmão Leandro? E para dar uma outra explicação, que não era só Pedro também que tinha natureza forte, não, certo? Não era só Pedro, não. Deixa eu ver aqui mais para trás. Aqui, ó, mais para trás, em Marcos 3, acho que no verso 17, diz assim, ó, e também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, né? Então Tiago e João, que são irmão e filho de Zebedeu, né? As quais também Jesus, né? Lhe colocou um apelido neles, chamou eles, pôs o apelido nos dois, de Boanerges, né? Boanerges, tá? Que quer dizer filhos do trovão, tá vendo? Assim como Cefas e Pedro significa terra, essa palavra Boanerges, eu não sei se ela está no grego, está no aramaico, está no hebraico, eu não sei, mas essa palavra Boanerges também quer dizer filhos do trovão. Mas por que filhos do trovão? Por causa que eles também é, eles tinham natureza forte, eles não eram convertidos, eram uns homens brutos, assim, sabe? Eram brutos, né? Eles não tinham, não, vamos dizer assim, né? Eles eram, você entendeu? Natureza forte, é muito, hoje fala sistemático demais, né? Um pavio curto. Então nós vamos ler aqui João 18, 10 e 11, né? Diz assim, aliás, não, aqui está mais para baixo, né? Vamos falar agora de Tiago e João, né? Que, que Jesus chamou de Boanerges. Então nós vamos ver aqui, ó. É aqui, ó. Está no livro Lucas, capítulo 9, versos 51, 56, certo? Então vamos ler lá. Que vai falar de Tiago e João agora, tá? Que também tinha natureza forte. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia Jesus ser assunto ao céu, elevado ao céu, né? Jesus manifestou no seu semblante, né, a intenção, né, de ir para Jerusalém. Manifestou em seu semblante e enviou mensageiros que fossem na frente dele, que antecedessem. Ele ia indo e os mensageiros foram na frente, né, que antecedesse indo, né, e indo eles, né, Jesus ia junto, porém eles foram um pouco na frente. E quando eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, preparar para Jesus uma pousada, um lugar para eles ficarem, mas o que, que aconteceu? Lá eles ninguém o receberam, mas não o receberam, né? O coração daquele povo ficou duro, não quis dar pouso para eles, não quis dar nada para Jesus, para ninguém.
Porque o aspecto e o semblante de Jesus, o desejo de Jesus, era de quem decisivamente Jesus já tinha proposto que ia para Jerusalém, né? Então Jesus falou para eles que ia para, né, para Jerusalém, né? Ia para Jerusalém. Mas vendo isso, os discípulos, a dureza daquele povo da aldeia, né, que não deu um pouso, né? Então Tiago e João, que é seu irmão, né, filho de Zebedeu, perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para matar esse povo, para consumir toda essa aldeia, esse povo? Tá vendo a natureza deles, meu irmão Leandro? Essa, viu? É o mesmo que aconteceu com Pedro. Jesus, porém, voltando-se, os dois, repreendeu eles e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois eu vim para salvar o homem, não para destruir os homens. Eu vim para salvar, né? Então seguiram Jesus e eles para outra aldeia. Lucas capítulo 9, 51 e 56. Então, irmão Leandro, o Jesus também chamou esses dois discípulos de Boanerges, né? De Boanerges, né? Então, é por causa da dureza do seu coração, né? Não é verdade? Então, mudaram o nome dele de Boanerges, que traduzido é Filhos do Trovão. É um apelido, né? Então ficou como um apelido de João e Tiago. Olha lá os dois filhos do trovão aí. O Senhor Jesus falou que eles são filhos do trovão. Mas filhos do trovão por quê? Pavio curto, estourado, né? Não aguenta nada. Não aguenta nada. Tá certo, irmão Leandro? Essa aí é o entendimento que eu tenho aí pelas escrituras. Tá? Cefas, Pedro, tá? Só muda o dialeto, tá? Só muda o dialeto, mas o significado é o mesmo, significa pedra, tá bom? E Cefas e Pedro é o apelido de Simão, tá? Era Simão, filho de Jonas, ou filho de João. Jesus não chamará mais Simão, filho de Jonas, mas sim, será chamado Simão Pedro, né? Você vai ser pedra, pedra, né? É o significado da natureza, né? Por isso que ele disse aquela parte, né? Digo que tu és pedra, um homem duro, né? Homem duro, mas não é sobre você que eu vou edificar minha igreja. É sobre esta, que é eu, Cristo, né? Não é sobre essa que é você, essa pedra dura. Mas não, é sobre esta que sou eu. Esta que sou eu. Edificarei a minha igreja, porque Jesus ele é o fundamento. Entendeu, irmão Leandro? Essa é a resposta. Paz de Deus. Deus abençoe. Fica com Deus, viu?